Olá, eu sou Fátima Militão, médica, epidemiologista, pesquisadora do Instituto Ageu Magalhães, da Fiocruz, Pernambuco. E hoje vou falar para vocês um pouco sobre os estudos caso-controle. O estudo caso-controle é uma investigação observacional, ou seja, o pesquisador não manuseia as exposições e é analítico, porque identifica os fatores associados ao evento. Nesse tipo de estudo, os participantes são selecionados entre os indivíduos que apresentam a doença ou agravo de saúde, que são os casos, e os que não apresentam a doença ou agravo de saúde, os controles. Os objetivos desse tipo de estudo, primeiro, é que verificar a possível existência de associação entre o evento, doença e a exposição que você está interessado em estudar. Quando existe associação, a proporção da exposição entre os casos será maior risco ou menor proteção que entre os controles. Então, você planeja o estudo para que você procure verificar essa questão. No planejamento, os dois grupos devem ser comparáveis sob todos os aspectos, com exceção da exposição ou exposições de interesse. O tamanho da amostra deve ser suficiente para que o acaso não desempenhe um papel importante nas diferenças entre os grupos. E esse tipo de estudo é uma alternativa muito útil aos estudos de coorte. Quando o evento que você está interessado em estudar é pouco frequente e o tempo entre a exposição e o desenvolvimento do evento é longo. Então, uma alternativa, em lugar de você acompanhar os expostos e não expostos até eles se tornarem caso ou não caso, você vai partir da seleção de doentes e não doentes, casos e controles, para ir um pouco atrás e verificar o grau de exposição entre eles. Então, aqui esse desenho diz claramente, esse aqui é o tempo presente, você tem os casos que apresentam a doença ou outro agravo, e você vai até o passado, você investiga, você entrevista esses casos, você conversa com eles para saber informações sobre a exposição, sobre o que aconteceu no passado. A sua hipótese, nesse caso, é que a exposição ausente seja em proporção bem menor do que a exposição presente. E aqui, entre os sem doença, entre a amostra de controles, que a exposição ausente seja mais frequente que a exposição presente. Ou seja, nesse caso, você tem uma exposição de risco. Então, ela é bem mais frequente entre os doentes. Você pode desenvolver um estudo caso-controle com casos prevalentes ou casos incidentes. Com os casos prevalentes, todos os casos, por exemplo, de diabetes mellitus, já aconteceram naquele ambulatório que você coordena, ao iniciar o estudo. Né? Ou você está estudando todos os casos prevalentes de hipertensão, ou você está estudando todos os casos prevalentes de tuberculose. Então, aqui é importante você prestar atenção e tentar analisar o fator prognóstico e a sequência temporal. O que é esse fator prognóstico? Quando você trabalha com casos prevalentes, você corre o risco de só estar tendo no seu estudo os casos que sobreviveram, porque os casos mais graves podem ter ido a óbito.
E a sequência temporal, por quê? Se você pega os casos prevalentes, por exemplo, de filariose no Recife, ou os casos prevalentes de obesidade, você não vai saber se a exposição, por exemplo, artrose no joelho, se veio antes ou depois da obesidade. Licença. Então, isso é muito importante. Por outro lado, os casos incidentes, você vai estudar, vai recrutar todos os casos novos diagnosticados dentro de um dado período de tempo. E eles serão incluídos na investigação. Você não vai estudar, não vai incluir os casos que já ocorreram antes de você começar o estudo. Vai incluir só os casos novos, certo? De qualquer evento, você pode acompanhar os indivíduos, por exemplo, com HIV, e acompanhá-los para ver quem se torna caso de AIDS, né? Você acompanha eles ainda no período de só infecção. Então, você precisa, no planejamento, pensar e discutir com a equipe vários tipos de elementos que vão garantir que seu estudo seja bem sucedido. Por exemplo, as definições de caso. A definição de caso tem que ser bem objetiva e bem detalhada. Você não vai dizer casos de hepatite. Não, você vai dizer casos de hepatite tipo C, com ou sem insuficiência hepática, que tenha tal comorbidades ou não. Então, ou você vai pegar casos de COVID. Você tem que dizer, casos de COVID, o grau de severidade, se o caso foi diagnosticado pela clínica apenas, se foi diagnosticado pelo teste rápido, pelo RT-PCR. Então, tem que ter uma definição clara do que é caso no seu estudo. Controle, da mesma forma, você vai dizer que controle é todo aquele que não apresenta tal evento que os casos apresentam e eles precisam todos serem investigados da mesma forma. E também tem que definir bem quais são as exposições do estudo, que devem ser claras e sem ambiguidade. Utilizar procedimentos de seleção sem vieses. Por exemplo, você tem que padronizar o seu questionário para casos e controles. Você tem que fazer as mesmas perguntas, investigar com os mesmos tipos de exames, né? Para evitar um viés de seleção aí. E definir de forma clara e concreta os meios de mensurar a exposição. Você tem que dizer quais são as exposições que você vai estudar e como é que vai mensurá-las. Um tipo de seleção para casos e controles, que é feito com frequência, é o de base populacional. Casos e controles são selecionados de uma população. Por exemplo, você pode fazer uma triagem populacional em uma dada área, em 3 bairros do Recife, por um período de tempo, a partir de registros de hospital, todos os casos, ou uma amostra aleatória. Por exemplo, se você faz uma triagem populacional, você vai, no inquérito, como a gente fez agora recentemente, o inquérito de arboviroses, você vai ver quem tem marcadores de arboviroses. Então, naquela mesma população, você vai ter os casos e os controles.
né? Que vai, e você pode depois, você tem um montante, um N de casos de arbovirose, dengue, chikungunya, zika, e um grande número de indivíduos na sua amostra que não foram positivos, que são os controles. Então, você pode estudar todos os controles ou selecionar uma amostra aleatória da população livre da doença, que nesse exemplo que eu dei foi infecção por arbovírus. E um outro tipo de estudo que é muito usado, né, porque ele tem uma probabilidade bem pequena de introdução de viés de seleção, é o caso controle aninhado numa coorte bem definida de indivíduos. Então, casos de controle são selecionados. Nós tivemos uma grande coorte de HIV em 3 hospitais de doenças infecciosas aqui no Recife, que recebiam, na época, 75% dos pacientes com HIV e diagnosticavam. Então, nós tínhamos uma coorte de HIV e nós, por exemplo, estudamos várias coisas, entre elas a associação tuberculose-HIV. Então, os casos de tuberculose que foram aparecendo naquela coorte de HIV foram estudados comparados aos controles que não tinham tuberculose. Então, isso permitiu estudar quais os fatores associados ao desenvolvimento de tuberculose em indivíduos com HIV. De base hospitalar, né? Os casos são selecionados a partir dos portadores de uma doença em hospitais ou postos de saúde, e os controles são indivíduos que procuram o mesmo serviço de saúde, mas não são portadores da doença. Ou você vai buscar esses indivíduos na população que deu origem aos casos, mas que são saudáveis. Por exemplo, os casos são de base hospitalar, os controles podem ser de base hospitalar também, mas podem ser de base populacional, os vizinhos dos casos, porque eles compartilham aí o mesmo ambiente, né? Isso diminui o viés de seleção, a probabilidade de viés de seleção. Então, é muito importante você definir com clareza critérios de inclusão e exclusão. As etapas principais nos projetos de caso-controle, como todo estudo epidemiológico, ele começa com a elaboração da pergunta, né? Uma pergunta bem definida, que vai permitir que você já visualize que tipo de estudo. Então, o caso-controle, ele não é escolhido porque você acha que é um desenho bonito. Não. É a pergunta do estudo que leva você a escolher o desenho de caso-controle. Então, você tem a elaboração da pergunta, a elaboração da hipótese, que é a resposta transitória à sua pergunta de pesquisa, tem a definição e seleção dos casos e dos controles, né? Definição bem estruturada, bem clara, como a gente falou, e a determinação das condições de exposição e como foram mensuradas. Esse é um princípio que nós não podemos, enquanto epidemiologistas, esquecer. Parece uma pergunta sem muito nexo, né? Se o controle fosse caso, seria encontrado onde os casos estão sendo encontrados, mas não, isso é um princípio epidemiológico. Se o controle, se aquele indivíduo ele fosse caso, ele seria encontrado com os seus modos de seleção dos casos, onde eles estão sendo encontrados. Por exemplo, no estudo de AVC, no Hospital da Restauração, se o seu indivíduo fosse controle, ele seria encontrado no hospital? Então, você tem que ponderar isso para verificar se existe ou não um viés de seleção.
Então, os controles devem ser comparáveis aos casos. Em geral, são pacientes de um mesmo hospital, de onde os casos foram selecionados, ou seus vizinhos. Se você está estudando casos numa área restrita, no nosso estudo caso-controle de microcefalia e síndrome de Zika congênita, onde estabelecemos a associação entre ser caso de microcefalia, neonatos com microcefalia, e a mãe ter tido infecção por Zika. Então, o neonato, o feto, teve infecção congênita por Zika. Então, a cada caso que nascia com microcefalia, a equipe de campo estava pronta para, na mesma maternidade, procurar os 2 próximos, ou o caso sem microcefalia imediatamente anterior e o imediatamente posterior, no intervalo máximo de 48 horas. Então, aí você diminui o viés de seleção. Eram controles que tinham nascido no mesmo período, naquela maternidade, o que se faz supor que moram na mesma área de abrangência do serviço de saúde. Podiam ser também vizinhos, irmãos, amostra aleatória da população. O importante é preencher esse princípio, né? Então, no caso do neonato sem microcefalia, ele seria encontrado onde os casos estão sendo encontrados? Sim. Se ele fosse caso, ele teria uma equipe de vigilância aos neonatos com microcefalia naquela maternidade, eram 8 maternidades no total, que teria comunicado o nascimento desse caso de neonato com microcefalia. Seleção dos controles. Critérios de inclusão e exclusão. Por exemplo, um estudo hipotético, determinar os fatores prognósticos para a ocorrência de lesão hepática em portadores do vírus da hepatite C. Então, quais são os fatores prognósticos para a ocorrência de lesão hepática em portadores do vírus C? Você já começa aí, de princípio, sabendo que todos os seus indivíduos, a sua população de estudo, será portador, todos serão portadores do vírus da hepatite C. Os casos serão indivíduos com marcadores de hepatite C e testes de função hepática anormais, né? Eles teriam já uma lesão hepática. E os controles, indivíduos com marcadores de hepatite C, porém sem alteração da função hepática. Uma técnica para também evitar o viés de seleção é o pareamento. Aquele estudo que eu falei de microcefalia em neonatos e síndrome congênita da Zika congênita, nós fizemos um pareamento. Então, o pareamento pode ser uma regra simples para selecionar os controles e evita o confundimento já no planejamento. Então, para cada caso escolhido, cada caso que é incluído no estudo, um ou mais controles pareados pelo fator de confusão são selecionados. Então, você pode parear pela idade, por exemplo, aquele estudo aqui anterior, de hepatite C, lesão hepática. Você pode parear pela idade do paciente, né, que pode ser um fator de confusão. E isso permite o pareamento homogeneizar a presença de confundimento, que você não ia conseguir mensurar no seu estudo, como, por exemplo, o pareamento, se for cada caso, seu vizinho saudável, 2 vizinhos saudáveis. Então, você está homogeneizando aí os fatores socioeconômicos.
né? Tanto para caso como para controle. Numa família, você pode homogeneizar os fatores genéticos escolhendo os irmãos. A variável pareada, essa é uma regra que não se pode esquecer. A variável pareada, pela qual você pareou o estudo, não pode ser analisada, mas apenas usada para ajuste na análise. Não pode ser analisada assim. Qual o efeito da idade no desenvolvimento de insuficiência hepática em quem tem marcador para hepatite C? Não pode usar, porque já foi o fator pelo qual você fez o pareamento. E como é que você vai estimar a exposição, a presença de exposição? Como é que você vai mensurar e averiguar se existe? Então, os métodos habituais são entrevistas, registros de prontuários, amostras biológicas do controle. Tudo isso vai entrar na estimativa da exposição. O procedimento escolhido deve ser o mesmo para caso e controle. Claro, o questionário da entrevista será o mesmo. O modo como você treinou os entrevistadores é o mesmo que vão entrevistar casos e entrevista controle. E deve-se ficar atento para a ocorrência de viés de memória ou do observador. Então, tem técnicas para você melhorar a lembrança, perguntas prévias que vão aproximando o entrevistado daquele evento que você quer perguntar. Então, existem técnicas para isso. E você, depois de construir o questionário, você tem que testá-lo. Você tem que fazer um piloto com o seu questionário para validá-lo naquela população. Primeiro, precisa saber se as pessoas estão entendendo as perguntas, né? Se as perguntas estão sendo feitas da mesma forma, e isso fazer uma análise piloto para validar esse questionário. É como se você calibrasse o seu tensiômetro, calibrasse os instrumentos para dosar os marcadores biológicos. A arquitetura do estudo é bem elegante, né? Você está aqui, tem a doença está presente, ou um evento de saúde. Então, você tem uma doença que está presente e você tem a doença que não está presente, né? Então, esse aqui é o tempo presente no passado. Aí você tem os casos, são os portadores dessa doença, e aqui os não casos, ou controles. Então, você vai olhar, o pesquisador está no tempo presente, vai investigar nos casos, vai entrevistá-los para saber se no passado eles foram expostos ou não ao fator de risco, tanto casos como controle, né? Então, é importante você fazer isso. E também padronizar o tempo em termos de quando aconteceu esse evento de exposição no passado. Na amostragem do estudo caso-controle, também é interessante porque você tem os parâmetros que você precisa estar atento para que a amostragem seja calculada com precisão. E lembrar sempre que o tamanho da amostra é inversamente proporcional ao risco que se pretende detectar. Então, que parâmetros são esses? De baixo para cima, nós temos de cima para baixo, fica mais tranquilo. Temos a prevalência de exposição na população, ou seja, você quer saber qual a frequência de exposição entre os controles. Como é que você sabe a frequência de exposição entre os controles? Se você souber a prevalência de exposição na população ao largo, né?
Não é nem casos nem controle, ao largo. Então, você sabe, a prevalência de hipertensão na população aqui no Recife é 20%. Então, você teria essa prevalência na população. O valor mínimo de odds ratio a ser detectado. Então, isso aqui você vai se basear na leitura, na literatura publicada sobre o que você está estudando. E isso demanda uma acumulação de leitura muito importante, porque se você não tiver isso, você não está familiarizado. Mas pode ser que você esteja estudando um evento tão novo como a Covid, por exemplo, que você não sabe como é a exposição, você talvez não sabe em cada população qual o nível, a frequência de exposição na população da infecção. Então, nesse caso, você coloca aqui prevalência de exposição da infecção de 50% para cálculo da amostra. A razão entre o número de casos e controles, em geral, um caso para 2 controles, esse número de controles pode ser também um caso para 1 controle, e pode aumentar até a razão de 1 caso para 4 controles, que aumenta a estabilidade da amostra. Além de 4 controles, os estatísticos nos dizem que não adianta aumentar o número de controles. O poder do teste, que é a sensibilidade, né, que o seu estudo tem para detectar diferenças, né, de exposição entre casos e controle, a odds de exposição entre casos e controles. Se você quer um estudo que tem um poder de 80% ou mais, né, você tem que colocar lá no parâmetro, no seu software. E o nível de significância de 5%, que é o que se usa, em geral, para os estudos caso-controle na área da saúde. Mas isso tudo vai depender, né? Nosso estudo agora de fatores associados a relato de PCR positivo para COVID, para SARS-CoV-2, em profissionais de saúde, nós colocamos um nível de significância de 10%, mas, mesmo assim, deixamos no modelo final só aqueles, mesmo calculando com esses parâmetros mais benevolentes, menos rígidos, 10% aqui, terminamos com o modelo final bem ajustado, com 5%. Então, aqui, aquela arquitetura termina por ficar numa tabela de 2 por 2, aqui os casos, a casela A, B, C e D. A casela A tem os casos expostos, a casela C, os casos não expostos. E aqui temos a odds de exposição, A sobre C. Controles. Nós temos os controles expostos e os controles não expostos. Então, se A sobre C sobre B sobre D, para você inverter esse parâmetro, você vai tornar a razão de odds, que seria A sobre D e A vezes D sobre B vezes C, certo? Então, nesse sentido, da razão dos produtos cruzados, A vezes D, sobre C vezes B, ou B vezes C, é que você tem a odds ratio. Então, a odds é uma medida de probabilidade. É um quociente ou uma razão de 2 probabilidades complementares entre si. A odds de exposição dos casos sobre a odds de exposição dos controles. Então, você vai ter a odds ratio, A vezes D, sobre B vezes sobre C. Então, a odds ratio igual a 1, o que é que sinaliza para você? Que a ocorrência é igual entre expostos e não expostos. Que existe a mesma
o mesmo número de aqui atrás, né? Você tem, entre os casos, uma exposição similar à exposição entre os controles, né? Isso é que diz que o odds ratio será igual a 1. Se ele for maior que 1, a exposição é um fator de risco para o desfecho. Aqui. Se ele for maior que 1, essa exposição aqui, esse sim, vai ser maior do que esse sim para os controles, né? Aqui. Então, quando você tem o odds ratio maior que 1, você tem no passado, a exposição é bem maior para os casos do que a exposição para os controles sem doença. Então, é isso que você verifica quando a gente indica que a odds ratio é maior que 1. E se a odds ratio for menor que 1, isso quer dizer que a exposição é um fator de proteção para o desfecho. Ou seja, uma vacina. A vacina é uma exposição. Então, você vai encontrar menos doentes naquele grupo de vacinados. Então, a estatística para a odds ratio é o teste do Q quadrado. Então, recordando, você pode ter odds ratio igual a 1 quando não existe diferença de exposição entre casos e controles. Odds ratio maior que 1, a exposição é um fator de risco. Você tem mais exposição entre os casos. E odds ratio menor que 1, quando a exposição é um fator de proteção para o desfecho. Você tem uma exposição protetora. Um exemplo aqui de resultado caso-controle, né? Então, você está estudando câncer de esôfago. Então, aqui tem os casos de câncer de esôfago e sem câncer de esôfago. E tem uma amostra total de 377 indivíduos. Então, aqui, exposição ao álcool é sua exposição de interesse. Então, você quer saber se a ingestão de álcool está associada ao desenvolvimento do câncer de esôfago. Então, você tem 377 indivíduos na sua população. Desse total, 85 eram casos de câncer de esôfago e 292 não tinham câncer de esôfago. Então, você foi investigar entre esses casos de câncer de esôfago, entre os controles, a história de exposição ao álcool, de uso problemático de álcool, o alcoolismo. Então, aqui você já, a sua tabela 2x2 organizada, você tem a odds de exposição entre os casos, que é o 75/10. E aqui você tem a odds de exposição entre os controles, 152/140. Então, aqui você tem 7,5 e aqui o número 1,0857. Então, a exposição, a odds de exposição dividida nos casos, dividida a odds de exposição nos controles, vai lhe dar a razão de odds. E nesse caso foi 6,91, um intervalo de confiança que não passa pela unidade e o Q quadrado foi razoável. Certo? Aqui um exemplo só de um tipo de caso controle agora com um outcome para mortes por Covid, publicado
o ano passado, em maio de 2020. Então, o objetivo dos autores era explorar os parâmetros que podem ser usados na prática clínica para predizer o prognóstico em pacientes hospitalizados com Covid. Então, todos tinham Covid, né? Se você quer saber o fator prognóstico, então todos têm a doença. Então, Covid grave é admitido no centro de isolamento entre um período de tempo, 27 de janeiro a 19 de março. Desses pacientes com Covid grave, alguns tiveram alta do hospital e outros morreram por óbito. Então, as informações clínicas foram coletadas durante o acompanhamento desses pacientes e analisadas com esse objetivo, comparar as características básicas do grupo que teve alta com o grupo que foi a óbito. A metodologia, você vai fazer um estudo caso-controle, vai fazer uma análise, né? Uma análise de regressão logística que vai permitir você identificar os fatores associados. E vai ver se mudanças dinâmicas de parâmetros radiográficos e laboratoriais existem entre os dois grupos. Então, rapidamente, porque nosso objetivo aqui não é estudar a COVID, é simplesmente ver que de 124 pacientes com COVID grave, 35 tiveram alta e 89 foram a óbito. Então, se encontrou na análise univariada, né, bivariada, só com a variável, que sexo, saturação de oxigênio, frequência respiratória, pressão diastólica, neutrófilos, linfócitos, proteína C reativa, procalcitonina, lactato desidrogenase e dedímero foram significativamente correlacionados com eventos de morte identificados por regressão logística bivariada. Então, o que é que a multivariada faz? A regressão multivariada vai controlar o efeito desses 10 fatores prognósticos, vai controlar o efeito de um pelo outro, né? Gradativamente, ou num processo forward ou backward, você satura o modelo com todos as 10 variáveis representativas desses fenômenos, desses marcadores, e vai retirando para ver os que ficam no modelo logístico bivariado. Nesse caso, só ficaram 5, de 10 passou para 5 fatores variáveis independentes. E o que é que eu estou querendo dizer quando eu digo independentes? Que mesmo quando controlado o efeito de um pelo outro, o efeito permanece. Ou seja, ele é independente do outro efeito. Os que saíram, possivelmente, eram só fatores de confusão que foram controlados na análise. Então, aqui diminuiu muito o número de variáveis e você tem um modelo mais enxuto para predizer o prognóstico de pacientes com COVID grave. Saturação de O2, o número de linfócitos, PCR, procalcitonina e LDH predizem o diagnóstico, né? Se esse aqui, SPO2 baixo, linfócito também baixo, PCR alta, procalcitonina alta e LDH alta também. Então, a inflamação sistêmica com disfunção cardíaca induzida foi provavelmente a razão principal pelo óbito. Então, só para sumarizar e já caminhando para o fim da exposição, nós temos como vantagens do estudo caso-controle o tempo, né, e custo. Então, doenças com longo período de latência e doenças raras, você não tem que esperar, né, um tempo enorme. Por exemplo, Alzheimer, né, você tem que acompanhar alguns anos o paciente idoso até você ter um caso ou outro de Alzheimer no meio daquela população. Então, é mais factível você fazer um estudo caso-controle.
Permite também, outra vantagem é que permite avaliar ao mesmo tempo uma grande variedade de exposições ou de fatores prognósticos. Permite estudar relações, interações entre exposições. A outra vantagem também é que o N é menor, né? Viabiliza exames, testes mais dispendiosos. Você, como tem uma amostra menor, você pode dispor de testes, marcadores mais apurados da exposição e evita perdas de segmento. Ele é aplicado na saúde pública na avaliação da eficácia de vacinas, investigação da epidemia, surtos, e para avaliar intervenções e tratamentos. As limitações, as grandes limitações dos estudos é principalmente o viés de seleção, quando casos e controles não são oriundos da mesma população. E o viés de classificação, quando você não tem critérios bem definidos, de definição de casos e definição de controles. Exames laboratoriais com a mesma acurácia, você, por exemplo, você não pode colocar caso e controle confirmado por exame COVID, um confirmado pela PCR e outro pela sorologia. Não pode, tem que ter o mesmo padrão de investigação. E era isso que eu queria falar para vocês. Então, muito obrigada.